Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que o tocaram ficaram curados. O Evangelho de hoje nos apresenta uma cena inusitada. Após a multiplicação prodigiosa dos pães e dos peixes, Jesus se retira para rezar. Os discípulos, por sua vez, encontram-se à noite em um barco agitado pelas ondas e por um vento contrário. Então Jesus se aproxima deles, caminhando sobre o mar. Eles se assustam, pensando que é um fantasma. Mas Jesus os encoraja e dissipa seus medos. Até Pedro ousa se aproximar dele, caminhando sobre as águas, mas seu medo, sua falta de fé, o faz afundar. Esta é uma verdadeira parábola da realidade da tua vida. Sem Jesus, medo, vento contrário, afundamento. Com ele, confiança, calma, segurança. A propósito desse texto do Evangelho de Mateus, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, o Evangelho de hoje nos apresenta os discípulos, após o grande milagre da multiplicação dos pães, sozinhos, sem Jesus, longe da terra, num barco sacudido pelas ondas e pelo vento contrário. A nossa vida também é muito semelhante a este barco sacudido pelas ondas do estresse, do esforço, das exigências e também na noite e no vento contrário, do sofrimento, da tristeza, da solidão e das provações. Mas, agora concentremo-nos em Jesus. No meio daquela noite, das ondas, do vento contrário, ele aparece. O texto nos diz: Jesus veio ter com eles. Isto é, Jesus sai para nos procurar, para nos encontrar, para nos ajudar. E o Evangelho acrescenta que ele o fez andando sobre o mar. Os discípulos ficaram tão abalados que se assustaram e gritaram de medo, confundindo-o com um fantasma. Jesus, em nossa vida, se faz presente desta forma, sem se impor à força ou de forma espetacular, mas de forma cuidadosa, respeitosa, sutil.
caminhando sobre as águas da nossa existência, ao nosso lado em tempos de ondas, de noite e de ventos contrários. Cuidado, não é um fantasma, é Ele, teu amigo Jesus, que vivo e ressuscitado nunca te abandona. Ele não te abandona, nem te abandonará, nem no teu dia a dia, nem no teu cansaço, muito menos na noite do teu sofrimento. Perguntas-te: sentes a presença sutil, mas real, dele em tua vida? Sentes como ele está ao teu lado, especialmente em tempos de provação? Em segundo lugar, a cena de Pedro caminhando sobre as águas é marcante. Os discípulos inicialmente confundiram Jesus com um fantasma, mas Pedro é corajoso e confia em seu mestre. Ele quer confiar em Jesus e por isso lhe diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus lhe diz: vem. Pedro é corajoso, mas também humano, talvez até demais, porque se deixa levar pela autoconfiança, falta-lhe confiança suficiente em Jesus e é então que sente a força dos ventos e das ondas, duvida e afunda. Pedro é a rocha firme sobre a qual Jesus estabeleceu a sua igreja, a comunidade dos discípulos. Ele é uma rocha, mas não sozinho. Sem Jesus, ele nada pode fazer. Mas quando começa a afundar, Pedro reconhece a sua indigência, a sua fraqueza, a sua necessidade de Jesus e por isso clama: Senhor, salva-me. Cristo não demora para responder, pois o texto diz: Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro. Embora também ele o repreenda: homem fraco na fé, por que duvidaste? É claro, portanto, que quando tu confias em ti mesmo, quando se esqueces de Deus, quando negligencias ou abandonas teu relacionamento com Jesus, tu afundas. Sem Jesus, qualquer vento contrário te balança e pode até te destruir. Tu és fraco. Mas não se preocupe, pois há uma boa notícia aqui. Com Jesus, tu podes andar sobre as águas mesmo com vento contrário. Nem as maiores dificuldades te destruirão se tu estiveres com Ele. Ele sempre te manterá de pé. Com Ele não tenhas nada a temer. Perguntas-te: estás firmemente unido a Jesus? Confias nele? Te deixas segurar firmemente pela mão dele, especialmente em tempos de provação e dificuldade? Ou tu, em tempos de noite e vento contrário, logo percebe como tua fé se enfraquece? Em terceiro lugar, creio que as palavras mais importantes são as que Jesus dirige aos seus discípulos quando os vê agitado pelas ondas, em meio à noite e à exaustão e cheios de medo. Jesus lhes diz: coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus sempre os encoraja, isto é, os enche de vida, os liberta da incerteza e do medo. De fato, o texto nos diz que, assim que ele entrou no barco, o vento se acalmou. Se deixarmos Jesus entrar no barco da nossa vida, nem mesmo os ventos mais fortes o farão afundar. Nem nos sucumbiremos ao medo, porque com ele navegaremos em segurança. E ele tornará nosso cansaço mais suportável. Portanto, ele é o melhor aliado nos sofrimentos e provações deste mar muitas vezes tempestuoso da vida. Hoje, te convido, como aqueles discípulos, a se curvar diante dele e dizer: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Um Deus que nunca irá te subjugar ou te escravizar, mas irá te libertar, te proteger, te sustentar e acalmar. O Evangelho acrescenta: após a travessia, desembarcaram em Genezaré, isto é, em terra firme. Isso mesmo, com Jesus, tocamos a terra firme, podemos nos sentir seguros. Ele é o verdadeiro fundamento, a autêntica solidez. E o Evangelho termina dizendo: então levaram a ele todos os doentes, e todos os que o tocaram ficaram curados. Aproxime-se de Jesus hoje. Toque na orla de suas vestes na oração.
e verás tuas preocupações acalmadas e a fonte de tuas doenças curadas. Medite. Deixa Jesus entrar no barco da tua vida? Já experimentastes que Ele traz luz à tua vida durante a noite, que Ele dissipa teus medos, que Ele te cura de todas as tuas enfermidades? Que esse Evangelho te leve a experimentar a presença do Senhor em tua vida, não como um fantasma, mas como aquele Jesus vivo e amigo que anseia por te encontrar. Que tu o deixes entrar em teu ser e sentir tua paz e tranquilidade. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.